teu esperei. Ansioso queria te ver e te falar o que há em mim. Já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. É assim, meus irmãos e minhas irmãs, que nesta quinta-feira, dia 10 de abril, nós queremos acolher a cada um de vocês para juntos iniciarmos o nosso Comunidade de Oração. É nesse abraço de Pai que nos liberta, que nos salva, que nos dá vida nova, que nos dá a oportunidade de sermos livres. Esse amor infinito com o qual Deus nos amou é o que nos move e, sobretudo, que nos faz sempre estarmos nessa dinâmica bonita de conversão, de mudança de vida. No abraço do Pai tudo se cala, para que nós, de fato, possamos viver este abraço. Por isso que nós estamos aqui e assim nós iniciamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso abraço a Emir Marques Romais, lá de Pancas, a Giovana Ramos Nunes, a Suzana Dalmonec de Souza, que fazem aniversário. Deixo aqui os meus votos de muita saúde, muitas bênçãos, muita paz a cada um de vocês e, sobretudo, muitas realizações e cada vez mais impulso e criatividade para ser no mundo sinal e presença do ressuscitado. E no dia de hoje, nesta quinta-feira da quinta semana da Quaresma, nós temos para nossa reflexão o Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu:
Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, mais uma vez nós vemos aqui a incompreensão a qual os judeus mergulham. E é interessante que me parece, e até mesmo olhando para as nossas realidades, para a nossa realidade no tempo de hoje, que nós vivemos numa competição muito grande, né? Quem manda mais? Quem se destaca mais? Porque tudo na vida é para que nós, às vezes, tenhamos glória, os holofotes, todos olhem para cada um de nós. Só que existe algo que é fundante na nossa fé. Primeiro, reconhecer a autoridade de Jesus. Jesus, ele tem uma autoridade que não é uma autoridade constituída, não é uma autoridade cedida, mas é uma autoridade de vida, porque Jesus é a vida. Jesus já estava desde o princípio em tudo. Afinal de contas, nós sabemos muito bem que a criação ela é uma obra de comunhão, é uma obra trinitária. Esse é um sentido muito claro da nossa fé. Só que aqui nós vemos a dificuldade deles olharem para Jesus e verem em Jesus essa autoridade. Autoridade, inclusive, que nos dá livre acesso ao Pai. E aí, olhando para o modo como que os judeus agem com Jesus, parece que às vezes essa autoridade não vem pela vida, mas simplesmente pelo cumprimento de preceitos, o cumprimento legal, aquele cumprimento que muitas vezes mascara a nossa própria incapacidade de acolher a Jesus. Seria um erro talvez dizer isso, mas eu vou dizer assim mesmo, espero que vocês me compreendam. Às vezes é mais fácil acolher a letra e a lei do que acolher a Jesus. E tem muitas pessoas que dentro da igreja acolhem os preceitos, as regras, as normas, mas ainda não acolheram a Jesus Cristo. Por isso a dificuldade em entender como que Jesus nos abre um caminho direto ao Pai. Um caminho de vida. Porque a questão é muito simples. Quem acolhe, quem guardar a palavra jamais verá a morte, porque dentro de si já tem sementes de vida eterna. A vida que nós esperamos ter em Deus. A vida que nós ansiamos por ter no coração do Pai. Esse coração que nos acolhe, que nos abraça. Então, como é que nós vamos debater com aquela autoridade que simplesmente deseja nos acolher? É como se nós chegássemos a uma festa, chegássemos a um lugar bonito e só ficássemos reclamando, só ficássemos vendo os mínimos detalhes, só ficássemos presos a situações, por exemplo, faça isso muito bem feito, faça aquilo muito bem feito, e não aproveitássemos o espaço o qual o Senhor nos concedeu. Então, no dia de hoje, eu gostaria muito que nós tivéssemos a delicadeza de acolher a Jesus. A delicadeza de perceber essa personalidade tão bonita que caminha junto com os seus. E para que nós entendamos isso, nós precisamos agir como Jesus aqui, que diz: não me glorifico a mim mesmo, sem assim minha glória não vale nada. Aqui no caso é muito simples o entendimento. Jesus age em nome do Pai e é o Pai que o glorifica, porque tudo o que ele ouviu do Pai é aquilo que ele nos dá a conhecer. Então, se antes nós não tínhamos um caminho, um livre acesso a Deus, em Jesus nós o temos. Então não deixemos mais uma vez que essa incompreensão, essa incapacidade, as nossas limitações nos deixem de fora deste caminho de vida nova. Afinal de contas, nenhum de nós morrerá. Todos nós, crentes, queremos sim termos a vida em Deus. Que assim possa ser, e que essa palavra no dia de hoje nos ajude um pouquinho mais a darmos um passo rumo à Páscoa do Senhor, que também é a nossa Páscoa. E nesta quinta-feira, às 19 horas, nós temos a reunião com as lideranças da comunidade Jesus Crucificado no Boa Vista,
lá estarei para juntos constituirmos o conselho e darmos um passo bonito junto àquela comunidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua companhia. Desejo a você uma ótima quinta-feira. Com a graça de Deus, amanhã estaremos aqui novamente. Até lá. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz.